Olá! Seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai embarcar numa jornada pra lá de fascinante, viu? Vamos juntos destravar os segredos de um dos livros mais enigmáticos e, vamos ser sinceros, mais mal compreendidos de todos os tempos, o Apocalipse. Se você já abriu esse livro e se sentiu completamente perdido com aquelas visões, pode ficar tranquilo. Este papo aqui é pra você. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? O livro do Apocalipse, ele parece um quebra-cabeça impossível, com peças que simplesmente não se encaixam. Mas, e se eu te dissesse que a chave para entender tudo isso foi entregue pelo próprio autor logo na primeiríssima frase? É isso mesmo. Então, bora mergulhar nessa história. Primeiro, vamos combinar uma coisa. A fama do Apocalipse de ser um livro complicado é totalmente justificada. Não é de hoje. Há quase 2.000 anos que leitores, teólogos e curiosos quebram a cabeça com essas páginas. E olha, não é difícil entender o porquê. Porque, vamos lá, é um verdadeiro bombardeio de imagens surreais. Você abre e já dá de cara com bestas saindo do mar, um dragão de 7 cabeças, anjos despejando taças de ira, o som de 7 trombetas anunciando o caos. Uau! É um material muito intenso, muito visual e, sim, bem chocante. E toda essa confusão geralmente leva as pessoas por dois caminhos. Ou elas tentam ler tudo ao pé da letra, o que acaba gerando um monte de medo, especulações malucas sobre o fim do mundo, ou elas simplesmente desistem de entender. Mas aqui é que está o pulo do gato. O autor João deixou uma pista. Uma palavrinha que, quando a gente entende, muda completamente as regras do jogo. E aqui está ela. A nossa primeira grande pista. Não é um código secreto escondido numa caverna, nada disso. É uma única palavra em grego que funciona como a nossa pedra de roseta para decifrar o livro inteiro. A palavra é essemenem. E o mais incrível é que ela aparece logo no primeiro versículo do livro. É essa palavra que avisa logo de cara como a revelação vai ser comunicada. Não como um jornal, não como um relato literal, mas por meio de sinais. É como se o próprio livro estivesse piscando pra gente, dizendo: "Ei, presta atenção, eu sou simbólico, tá? Não me leia como se fosse um manual de instruções." E olha, essa não é uma ideia maluca ou nova. Grandes estudiosos como Robert Mounce já dizem isso há muito tempo. A linguagem do Apocalipse é pura poesia, é simbologia. Foi feita para comunicar verdades muito, mas muito profundas de um jeito que um texto comum simplesmente não conseguiria. No fundo, a gente está lidando com uma obra de arte e não com uma bula de remédio. Beleza, então a gente já entendeu. O livro usa sinais, usa símbolos. A pergunta agora é: como é que a gente decodifica esses símbolos? De onde o autor tirou tudo isso? A ótima notícia é que João não inventou esses símbolos do nada. Ele usou um método simplesmente genial, e é esse método que a gente vai desvendar agora. O que o autor do Apocalipse, João, está fazendo aqui é de uma genialidade absurda. Ele está pegando símbolos que os primeiros leitores dele, a maioria, judeus do primeiro século, conheciam de trás para frente, símbolos do Antigo Testamento. E aí ele dá uma roupagem nova, um significado totalmente novo para eles. Alguns estudiosos criaram um modelo para a gente entender essa mágica, que a gente pode resumir em 2 passos principais. Primeiro, a desrealização e segundo, a recriação. Os nomes podem até parecer meio acadêmicos, mas você vai ver que a ideia por trás é super simples e intuitiva. Olha só como a coisa funciona. Primeiro, João pega um símbolo super conhecido do Antigo Testamento. Esse é o passo 1. Depois, no passo 2, ele desrealiza esse símbolo, ou seja, ele tira o significado literal, histórico dele. É como esvaziar uma garrafa. E, finalmente, no passo 3, ele recria o símbolo. Ele pega essa garrafa vazia e a preenche com um significado novo, muito mais profundo e totalmente centrado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro? Vamos pegar o símbolo do cordeiro, talvez o mais famoso de todos. No Antigo Testamento, o cordeiro é um animal de sacrifício, certo? Beleza. João pega essa imagem, a desrealiza, ou seja, o foco não é mais no bicho, e a recria como um símbolo poderosíssimo para Jesus. E aí que vem a grande sacada. No Apocalipse, o cordeiro não é só uma vítima. Ele é o cordeiro que foi morto, sim, mas que agora está de pé, vitorioso.
Ele é, ao mesmo tempo, o leão e o rei. É uma virada de chave espetacular. Ok, agora que a gente tem a nossa chave de decodificação, essa ideia de desrealização e recriação, que tal a gente testar em outros grandes e famosos símbolos do livro? Vamos ver se o padrão se repete. E olha só esse padrão se repetindo. A Babilônia, que no Antigo Testamento era o império histórico que oprimiu Israel, é recriada para simbolizar qualquer sistema mundial que se acha Deus e se opõe ao verdadeiro Deus. Para os leitores daquela época, era Roma, com certeza. As bestas que vêm das visões de Daniel são recriadas para representar o poder imperial romano e, por tabela, qualquer poder opressor que exija adoração. E o cordeiro, como a gente viu, vai do sacrifício à realeza. O padrão é super consistente e revela a mensagem de forma brilhante. Entende qual é o ponto central? João não está tirando um universo de símbolos da cartola. Ele está sendo um gênio da comunicação. Ele pega a biblioteca de símbolos que todo mundo da época dele conhecia de cor, no Antigo Testamento, e instala um software novo, que é a mensagem de Jesus. Ele está falando a língua do povo dele para contar a história mais nova e urgente de todas. Certo. Entendido tudo isso, a pergunta que fica é: o que isso significa para a gente, hoje, quando a gente abre o Apocalipse? Como essa chave de leitura muda a nossa experiência com o livro? Ah, isso importa. E como importa? Primeiro, nos liberta daquele medo e daquela tentação de tentar adivinhar qual notícia do jornal corresponde a qual besta. Em vez disso, a gente começa a ver a incrível profundidade teológica do livro. Ele não é sobre prever o futuro, mas sobre revelar que Deus está no controle da história, não importa o caos. E isso, meu amigo, transforma o Apocalipse de um livro de terror numa fonte de esperança profunda. E, claro, nos convida a ler com muito mais humildade e admiração. Então, eu quero terminar com essa pergunta, para você pensar a respeito. E se o propósito do Apocalipse nunca foi nos dar um mapa detalhado do futuro, mas sim um manual de instruções para ter esperança no presente? O manual que nos ensina que, não importa o quão caótico o nosso mundo pareça, no final das contas, o Cordeiro vence. E essa é uma mensagem que vale para qualquer época. Obrigada por me acompanhar em mais essa jornada.